No ar, com Hamilton Trevisan. No novo link. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio número 58. Antes da gente apresentar os nossos convidados aqui hoje, convidados de garbo e elegância, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Antes, porém, entretanto, contudo, né, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, deixar o seu like para que o YouTube possa estar sempre acompanhando a gente e saber que a gente está com sempre produtos aqui, trazendo sempre um conteúdo bem bacana para todo mundo, tá bom? Aproveitar aqui e agradecer os nossos patrocinadores Master. Temos aqui hoje, claro, mais uma vez com a gente a Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, a Montana tem sempre as melhores condições, carros com procedência, qualidade, o melhor preço e até 2 anos de garantia, tá? Clica aqui no QR Code para você saber das novidades. Temos também aqui a St. James Barbershop, aquela experiência para você poder fazer a sua barba, cortar o seu cabelo em 2 unidades em Rio Preto. Tem no Vivendas e tem também no Dama. Ali você vai encontrar em frente o Gaivotas. O mais bacana que tudo isso é que você ainda tem lá na unidade do Vivendas a Santo Lúpulo lá dentro com cerveja, chopp, tudo coisa de primeira qualidade para você. Além da experiência, né, de você estar cortando o seu cabelo e fazer a sua barba lá na St. James Barbershop, também é o QR Code aqui para você, tá? O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Fernandão tá com cara nova, tá lindão, bacana. E segue o Fernandão para você saber das novidades. É o @Fernandão Bebidas. Você vai direto no Instagram, tá bom? Agradecer a T-Flow, a marca que veste os artistas junto com a gente. A nova coleção outono e inverno da T-Flow tá linda, tá maravilhosa, tá chegando com tudo e você vai encontrar também no @UseTFlow e no T-Flow Iguatemi Rio Preto, tá? E Maridon Burger House, a melhor hamburgueria da cidade, a mais premiada, onde você encontra aí aqueles hambúrgueres com carne Angus direto na parrilha, tá? São sabores especiais preparados com todo carinho pra você. Hoje vamos falar aqui sobre moda, vamos falar pra você que é empreendedor, pra você que tem loja, para você que quer fazer com certeza com que a sua empresa cresça e principalmente, né, com qualidade. Vamos falar com esse casal sensacional que está fazendo o maior sucesso, seja através das suas lives com dicas incríveis, seja com o trabalho de marketing que é irretocável, tá? Vamos falar aqui hoje com a Ailin Miranda e também com o Gabriel Cavassana. Sejam bem-vindos ao No Ar. Muito boa noite, Hamilton. Muito boa noite, Hamilton. É um prazer estar aqui. Muito bem. Bom, a gente vai falar sobre um montão de coisa, tem caixinha de perguntas. Para você que está acompanhando a nossa live aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, porque para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. 50 segundos, o YouTube já libera e você já vai estar trocando uma ideia com a gente, tá bom? Vamos saber um pouquinho, antes da gente começar a falar sobre o trabalho deles, que é sensacional, conhecer um pouquinho mais dos dois, né? Saber como que era a Ailin antes de começar tudo isso e o Gabriel também. Começamos com as damas. Arrasou. Bom, a gente me vê muito assim, né, hoje, e imagina, como que será que começou, né? Pois é, antes de qualquer coisa, muito prazer, né? Para quem não me conhece, quem tá aqui agora, vendo esse podcast. Eu sou a Ailin Miranda, especialista em venda de moda feminina, sou criadora do treinamento Moda com Estratégia, do Instituto Moda com Estratégia, né? Mas não comecei com o Instituto, né? Comecei aprendendo a vender aí logo no meu primeiro emprego, há 15 anos atrás. Não é à toa que eu sempre falo que tudo que a gente traz e ensina para as nossas mentoradas é feito ali na prática, no dia a dia, em campo de batalha. Então, passando aí desde a área de vendas, para a área de gestão, para a área de gerência das lojas e também para a parte de supervisão de lojas também. Aí estive à frente tanto do varejo quanto do atacado. E hoje eu mentoro lojistas, mas antes mesmo eu falo que eu nunca tive loja própria. Eu acho que isso sempre foi uma curiosidade de muitas pessoas, né? Mas eu sempre tive visão de dono e sempre tive donos que olhavam para mim e falavam, me entrega faturamento. Então, eu fui aprendendo muito isso dentro do campo de batalha, me formei em moda, fiz também especialização em marketing e fui ajudando as lojistas, que eram as minhas clientes, a venderem mais, ensinando tudo aquilo que eu aplicava dentro das lojas. E hoje, né, a gente tem todo o instituto, enfim, vários treinamentos. Então, começou lá atrás, realmente, quando eu não sabia vender e entendi que o mundo das vendas e o mundo da moda tem muita oportunidade de crescimento. Muito bem. E hoje, né, tá esse sucesso todo e ajudando tanta gente, para você que é empreendedor, para você que tem a sua loja, você que é lojista, acompanhando o trabalho dos dois e com certeza se dando muito bem no seu negócio. E você, meu querido Gabriel? Vamos lá, meu nome é Gabriel Cavassana, sou formado em tecnologia, mas no meio do caminho aí me apaixonei pelo marketing digital, né?
Antes disso, também fui servidor público, isso mesmo, hoje a gente empreende aí já há 5 anos, mas larguei a minha carreira aí de 10 anos no serviço público para apostar e acreditar 100% nesse projeto nosso, né? E a gente fez essa transição porque a gente se sentia um pouco estagnado, tinha um sonho de ajudar mais pessoas, tinha um sonho de crescer, e a gente começou compartilhando um pouco despretensioso na internet, mas com um grande objetivo aí de ajudar empreendedoras, lojistas e comerciantes em geral. Muito bem. Bom, a gente fala sobre o marketing digital, que hoje em dia, realmente, se você não tiver no meio, né, você vai desaparecer. Tem muita empresa desaparecendo e muito rapidamente, porque todo dia a galera mata um leão, né? Para poder tá fazendo o seu melhor e aprendendo cada vez mais. Mas o que eu queria comentar com vocês é que às vezes a gente encontra ainda pessoas, né, que não tá nesse meio ainda, que não tem um e-commerce, não vende online, não tem nem um Instagram da sua loja. E por que acontece isso, né? Por que tem tanta gente que tem medo de poder empreender dessa maneira, que é uma coisa que hoje em dia vamos dizer que seria uma necessidade da pessoa estar no meio digital. Exato, é indispensável, né? Hoje em dia, como você comentou, não existe um trabalho profissional de uma empresa sem estar no digital. E acredito que a galera não aposta, não investe, porque dá trabalho, mas dá muito retorno. Então, se soubesse o tanto que daria retorno ali no curto, médio e longo prazo, com certeza todos os empreendedores estariam investindo aí no marketing digital. E é o que você falou, ainda mais com as novas gerações, não tem como, né? Os nativos digitais já estão nascendo com o YouTube na mão, com o Instagram na mão, TikTok na mão. Se você não tiver ali nas redes sociais, você vai estar... a sua empresa não vai estar crescendo, vai estar decrescendo, com certeza, né, Eileen? E até pegando um pouco o gancho disso, você vai estar fadado realmente ao esquecimento, né? Porque pensa, se você limita teu negócio, tua loja, a realmente estar ali no digital, dependendo somente de alguns canais, a gente vivenciou isso na pandemia, né? Lógico, aconteceu uma situação muito complicada, onde a gente só tinha o digital para conseguir trabalhar. Sim. Então, e muitas pessoas não deslancharam, ou então pararam, tomaram Outras aquela cresceram atenção. demais, né? Exatamente, lógico. Muitas pessoas cresceram, mas eu vejo que deu aquele boom, entendi, mas agora eu meio que estagnei e parei naquele momento e não continuei, não dei sequência, porque hoje eu tenho outros canais para poder trabalhar. Mas realmente, é você não desenvolver e até entender das suas habilidades, do que você precisa ter, se você não tem muito jeito, quem então vai ser a front face da sua marca, que vai estar ali junto com você, te ajudando, você realmente é uma loja que está ficando para trás. Né? E aí, peraí, as suas clientes uma hora vão envelhecer, Sim. Né? E como que você vai alcançar essa outra galera, esse outro público? Então, a gente precisa estar consumindo, e não é só os mais jovens, né? A gente vê uma galera muito mais madura também consumindo dentro da rede social, porque é muito confortável ver o produto, se identificar com o produto, e é uma facilidade de venda. Então, deixa muito dinheiro na mesa, com certeza. Uma coisa que eu vejo também é que às vezes eu passo em frente a uma loja e tem lá 3 manequins. Aí tem um vestido azul, uma camisa branca e um short vermelho. No outro dia eu passo, tá o mesmo. No outro dia eu passo, daqui um mês eu vou passar, tá o mesmo, né? E a pessoa não mexe, a pessoa que está trabalhando lá não faz. Agora, você imagina se a pessoa, ela tá no digital e ela não mostra o que ela tem na loja dela, ela não faz, por exemplo, igual vocês ensinam em relação às lives, né? Não mostra os produtos que tem, as novidades que chegaram. Dificilmente alguém vai saber que você tem talvez um produto que até sirva para ela. Exato. E aí eu fico pensando, se a pessoa realmente ela não dá conta de trocar um manequim da loja dela, né, para poder atualizar, ela não vai estar nesse mundo, ela está com medo. Mas aí existem as pessoas que fazem por ela e que vai fazer com que a loja dela cresça, né? Com certeza. Hoje em dia tem muitos profissionais, né, no digital. Várias carreiras foram surgindo aí, principalmente depois da pandemia. Então, hoje em dia você facilmente encontra um gestor de tráfego, um social media, um copywriter, todas carreiras que atuam diretamente ali no digital para estar gerando esse estímulo, né? Tá trazendo tráfego, tá trazendo pessoas, tá trazendo, provocando estímulo, desejo de consumo ali para você tá comprando daquela loja, né, Eileen? Exato. E você não precisa ser bom em tudo.
Porque muitas vezes, putz, dependendo do teu perfil, eu sou muito bem ali em criar estratégia, em gerir minha loja, em estar no físico e tal. Peraí, quem que pode estar junto com você, né? Agregar pessoas para poder realmente trazer inteligência para dentro do negócio também. Só que também tem que olhar para a situação e, peraí, eu tenho condição de contratar alguém? Se não tiver condição de contratar alguém, pelo menos faz o básico. Hoje em dia né? tem muitas ferramentas, né? Exato, tem muitas ferramentas. A inteligência artificial tá aí, que consegue dar um roteiro inteiro pra gente de stores, Exato, né? exato. E eu faço até uma reflexão e uma provocação, na verdade. Quando a gente fala, igual você citou da vitrine, né? Sim. Poxa, às vezes as pessoas passam o dia inteiro, as lojas passam o dia inteiro com 3 stores. Um é bom dia, o outro é o café e o outro é simplesmente um repost de um cliente. Nada interessante. A loja, ela tem a impressão de golpe, começa a ter impressão de que não tem novidade, que Sim. sua loja está fechada para vender, está fechada para vender online, né? Então, o quanto a gente consegue trabalhar, quantos produtos tem no seu estoque, quantos posts você está fazendo ali dentro do seu stores, dentro do seu feed, do seu jeito, da forma que dá, mas para o seu cliente entender que você está em constante movimento. Se você quer movimento, você quer vendas, você precisa também criar esse movimento, Exato. porque senão não tem como. É igual uma farmácia vazia, né? A gente olha aqueles remédios meio Sim. estranhos e fala, vai, tá vencido isso aí. Ninguém entrou, ninguém vai comprar. Por que não compra? Por que não entra pra comprar, né? Você sabe que um dia eu tava numa loja pra poder comprar um tênis, e aí eu tava conversando e a moça pegou e falou assim: manda uma foto pra mim, né? Acho que ela tava conversando com outra moça, manda a foto pra mim. Aí ela pegou e colocou assim, umas 30 camisas assim, tirou a foto e mandou, né? Aí eu peguei e falei assim, não, ela deve estar zoando, né? Assim, eu não tinha nada a ver com a história. Eu falei assim, não vai mandar desse jeito, né? Ela falou, tem todas essas opções de cores. Eu falei, meu Deus do céu. Caraca. E o dono da loja tava lá no canto, né? Ele deu uma olhada pra ela e tal, não sei o quê. Aí peguei o tênis, experimentei, não, beleza e tal. Fui embora. Aí eu falei assim, cara, não é possível que ela fez um negócio desse. E fiquei imaginando, né? Falei, cara, será que ela fez isso? Será que ela não colocou, olha, qual que é o seu tamanho e tal? Ó, tenho essa cor, faz um vídeo, né? Ó, tem essa cor aqui, tem essa aqui combina com esse short, alguma coisa nesse sentido. Que às vezes a pessoa ia lá para poder comprar uma camisa e já compra o look inteiro. Total. E assim, com uma má vontade, e que eu falei, cara, e o pior é que o dono tava do lado e ele também não tá nem com a paçoca, né? Deixa o negócio ver. E depois fala, por que será que a minha loja tá Não às cresce. moscas? Por que caiu, né? Aí, de vez em quando, ele me fala assim, Milton, como é que tá as coisas na rádio? O cara tá meio parado também? Porque aqui, cara, tá meio assim. Eu falo, meu irmão, tá meio complicado, mas assim, tem festa pra tudo quanto é lugar, tem evento pra tudo quanto é lugar e a galera tá Exato. comprando roupa. Exato. Então, eu não sei o que você tem aí, mas mostra, faz alguma coisa pra poder Exato. fazer, né? E se não começa do dono, do empreendedor, essa postura diferente, dificilmente os colaboradores vão ter essa postura, né, de estudar, de criar estratégia, de oferecer, de ir além, né, ali num atendimento. Então, se não começa de cima, dificilmente os colaboradores vão ter essa atitude, né? E você vê que interessante, né? A tua rede social, usando isso que você falou, ela tem que ser uma pré-venda. Então, Sim. é como se fosse assim, eu preparo o meu cliente para vir mais pronto ainda para comprar. Então, eu gero desejo, eu apresento meus produtos, eu explico sobre o meu produto, para quando ele vir para o WhatsApp, eu só tirar algumas objeções, apresentar algumas características específicas, ou outros produtos para poder fechar a venda. Mas é interessante, às vezes, até a postura da equipe, que muitas vezes vem e tem aquele pensamento, que o dono não sabe, mas está passando pela cabeça. Poxa, que saco, se ela não quer ver as opções, por que ela não vem na loja física? Ou então, poxa, que saco, não viu que tem um monte de foto no Instagram? Por que não manda um print e não manda foto? Gente, é a obrigação mínima dali do vendedor que está ali na frente, sondar. Olha, o que você gostaria, o que você está pensando, qual é a cor, né? Tem alguma ocasião específica, que tamanho você usa? Mais solto, mais justo, para a gente poder entender, porque os clientes online têm muita objeção de venda. Sim. Então, a gente precisa entender o que É você uma gostaria. barreira, né? É uma barreira enorme. É. Será que eu vou ser bem atendido? Será que o produto tem qualidade? Será que vai ser Será um que o golpe? tecido é bom? Será que o tecido é bom? Será que o caimento vai dar certo? Exato. Então, a forma de você quebrar o padrão de um simples atendimento, que é um atendimento mais humanizado, faz o seu cliente escolher você. E por que as pessoas não fazem, né? Então, e o que eu fico até meio impressionado é que às vezes você passa numa loja, tem um time lá de vendedores. Você passa na outra semana, é outro time. O pessoal não para na loja, né? A equipe não para. Ou seja, eles não têm uma galera ali que realmente está com eles, são fiéis para poder trabalhar, para fazer crescer junto. E a equipe, nesse ponto de vista, ela é fundamental, porque é ela que vai fazer com que tudo gire, né? Total.
Total. E isso que você falou dessa rotatividade, eu vejo também o problema do olhar do dono de só querer pessoas prontas. Ai, não serve. Ai, não tá vendendo como eu quero. Ai, não alinha expectativa. O que é a minha loja? O que eu espero de você? Quais são suas tarefas, suas funções? O que eu quero que você entregue? Né? Ai, a minha equipe, ela não tem produtividade. Ela não entrega. Você passa uma rotina de atendimento para ela? O que ela vai fazer? Qual é a prioridade que ela tem? É a prioridade no WhatsApp? É a prioridade que ela tem no atendimento físico? Ela vai ligar para cliente nativo? O que ela vai fazer? Ela vai fazer uns stores também para ajudar? Vai trocar vitrine? Quantas vezes por semana? Vai fazer um vídeo da vitrine e vai postar? Então, tudo isso vai do empreendedor também passar a visão. Porque senão nunca você vai encontrar um colaborador perfeito. Ele quer o colaborador pronto que vira para ele e fala assim, olha, você paga para mim esse salário aqui que eu vou fazer tudo que você precisa. Não é assim. Né? Eu vejo também que é uma coisa assim, que às vezes ele meio que obriga, né, que a equipe dele, os funcionários, façam os vídeos, façam as coisas e tal, mas a pessoa, ela não tem aquela constância de fazer, ela não costuma fazer, às vezes ela tem uma vergonha ainda de fazer, né? E ele vê que... Ele não vê como um investimento ele contratar alguém para poder fazer, ele vê como um gasto apenas, né? Porque, pô, eu já cheguei uma vez a clicar num store lá que a pessoa fala assim, gente, olha, acabaram de chegar aqui os produtos, tinha 3 caixas fechadas. Nos próximos stores vocês vão ver tudo que vai acontecer. Até hoje o cara não postou. Então, assim, eu não sei se a caixa se devolveu, se era errada e o correio foi lá e buscou de volta, ou se aconteceu alguma coisa, porque ele não abriu a caixa. Gerou expectativa. Se abriu, e não mostrou, e aí você fica naquele negócio, tá? Será que vai lançar daqui a pouquinho? Vamos esperar um pouco. Né? Aí dá vontade de você ligar lá e falar assim, que hora que você vai abrir a caixa ainda? Estamos acompanhando, né? Exato. Porque às vezes você tá no centro da cidade, o cara tá num shopping que é longe, Exato. o cara fala assim, ó, dá uma passadinha aqui, né? Mais fácil você mandar Exato. as coisas e ter os clientes. E isso é que eu falo assim, pô, vê quanto vai ficar, né? Se é uma coisa que você não consegue ainda chegar no preço, no valor, mas falou, gente, eu tenho isso, você consegue me ajudar com isso aqui? O que eu consigo fazer? Vocês podem me ensinar? Tem alguma coisa, uma estrutura, uma plataforma, que é o que vocês fazem em relação às lives, que mostram também pro pessoal. E que tem tido, gente, uma quantidade de gente que está tendo um crescimento, porque está acompanhando, está pegando a cartilha, está marcando os pontos, estudando certinho e está fazendo a lição de casa, né? Exato. Total. Exatamente. É aquele negócio, né, Hamilton? Se a gente não está estudando para crescer o nosso negócio, se a gente não está na cadeira de dono, de estrategista, de visionário ali, essa cadeira está vazia. Então, você contrata, você acha que vai ser só contratar, igual a Eileen falou, mas, na verdade, você precisa estar sempre pensando na frente, sempre pensando, e é isso que a gente passa muito nas nossas lives, nos nossos conteúdos, né, Eileen? Sim, e o Gabi falou uma frase essa semana que foi muito legal, aquela frase, repete aquela frase sobre a reflexão que você tem que ter no final do seu dia. Exato. Que ele passou, inclusive, para a nossa equipe, isso no Exato, dia que a gente foi fazer a inauguração do Instituto. Essa semana a gente viveu um momento muito especial, que a gente inaugurou nosso escritório, nossa sede física, né? Antes era tudo home office, aí os colaboradores. E aí, no final, eu falei assim, cara, para todos vocês aqui, muito lindo que a gente conversou aqui, mas assim, a única coisa que eu exijo de vocês, que eu peço que vocês façam no final do dia, é pensar na carreira de vocês. Porque se você pensar na sua carreira, pensar no que você está evoluindo no dia, consequentemente a empresa vai estar evoluindo. Agora, se você vier aqui só pensando em cumprir as horas, acabou a hora e sair, você não vai estar evoluindo, a empresa não vai estar evoluindo. Então, pense na sua carreira, pense na sua evolução. Muito bem. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui ao Lázaro Vasconcelos, que está na live, o Wilson também. O Wilson, ele trabalha com moda há muito tempo, porque ele faz vestidos de noiva. Uau! Ele é dono de uma empresa aqui, ou seja, é o cara que 50% da cidade gosta dele, 50% não gosta. Os homens não gostam porque tem que casar, né? Depois tem que pagar os vestidos. Mas o Wilson, um abraço para você, é da Silvânia Noivas. Silvânia Noivas, acho que é isso mesmo, tá? Um abraço pra você, viu, Wilson? O Rogério Roque tá aqui, ó. Boa noite, trabalho com moda, mas no meu caso, eu trabalho na parte de fabricação e hoje as vendas estão bombando mesmo, pois aumentou a mão de obra na fabricação, né? Que ele faz, no caso, os cortes, né? As empresas contratam ele e ele tem a empresa que faz todos os cortes, depois leva para outro lugar que vai fazer a costura e assim. Ou seja, uma parte de uma roupa que você tá usando é o Rogério que passou fez, por ele. não é? Muito legal. E o Vander tá aqui, ó. Hamilton, você tá bonitão. Não, aí também não. Aí também você já tá mexendo com a gente aqui. Não precisa falar nada aqui também não, né? Ó, bom, a gente fala em empreender, mas vocês também são empreendedores, né? Sim. E como que foi essa história de começar a empreender juntos aí, de falar assim, não, vamos pegar toda essa nossa expertise, nosso conhecimento e vamos compartilhar com o pessoal?
Bom, na verdade, eu acho que eu tava passando por um momento que eu me sentia muito estagnada, sabe, Milton? Eu ensinava, eu tinha muito resultado dentro da loja, eu já tinha um salário muito bom. E sabe quando você se olha e fala assim, não tem pra onde eu crescer? Eu cheguei num patamar, cheguei num platô. Eu não consigo crescer mais aqui onde eu estou. E aí eu me sentia realmente com o freio de mão puxado, porque eu queria ensinar, eu queria dividir isso. E eu comecei até, inclusive, a ensinar as outras lojas, né? Porque eu trabalhava numa loja grande, onde tinha outras redes. E eu fui ensinar as outras gerentes a fazerem o que eu fazia. Além de ensinar as minhas clientes, que na época era atacado. Só que, qual que é a grande diferença? Você ensinar quem não quer aprender. Aí é sacanagem. Porque você vai lá, você se dedica, você traz a estratégia, faz que vai dar certo. Mas a pessoa não quer. E aí isso começou a me minar muito. Falei, não funciona. E eu realmente estava muito desanimada, porque eu vi que eu não tinha mais para onde crescer. Foi aí que eu comecei a compartilhar isso com o Gabriel. Ele sentia também essa minha insatisfação, na verdade, que eu queria voar e queria ir além, porque eu ensinava, já ensinando as minhas clientes, elas vinham e voltavam. Aileen, eu tive resultado, eu fiz o que você fez. E elas começavam a comprar mais, mudava a vida financeira delas. E eu comecei a ver que quem queria sugar e quem queria realmente aprender, tinha resultado. Sim. E isso começou a realmente me acelerar para ter essa mudança, né? Mas eu não sabia como ainda. Exato. E aí, como em 2011 eu tive um contato com o marketing digital, eram os primórdios do marketing digital, que era ali fazendo sites, blogs, busca no Google, AdWords ali, eu comecei a ver a possibilidade de compartilhar esse conhecimento, vi o marketing digital crescendo, né, as redes sociais e tal, e vi o potencial, né? Vi o potencial, vocês viram como que ela sentiu, como que ela fala bem, vi o potencial nela e falei assim, vamos compartilhar. A gente só teve um pouco de entrave porque todo mundo tem medo da exposição. Sim. Né? Foi algo que ela sentiu na pele e que eu tive que trabalhar, a gente teve que conversar, é pro futuro melhor, vamos tentar, não tem nada a perder, né? Então vamos começar devagarzinho. Ali não foi fácil, né? Não é fácil, porque a gente cumpriu uma dupla jornada, né? Os dois trabalhavam ali CLT até durante 2 anos, né? Durante 2 anos, né? Trabalhava, então, várias vezes eu dormia de tanto cansado gravando nosso curso, gravando conteúdo. Então, e a gente aprendeu a fazer tudo, né? A gente fazia tudo, desde página, desde vídeo, edição, ela arrumando as coisas, tudo, conteúdo, né? Tudo era a gente que fazia. Então, assim, o bom disso é que a gente sabe fazer tudo na empresa, isso é uma bênção. Exato. Mas tudo foi a gente fazendo realmente, foi dentro desse processo, né? Exato. E aí, quando coloca na internet, é o que ela falou, você vai atingir pessoas que querem consumir, que querem evoluir, que estão dispostas, que estão abertas. Então, 2018 ali, a gente ficou o ano todo publicando conteúdo e o negócio começou a tomar atração, até que 2019 a gente lançou a primeira turma. E aí eu fazia aquela continha básica, né, de padeiro. Eu falei, nossa, você tem uma carteira aí de 2.000 clientes, se a gente vender para 10%, tamo bem. Você acha que foi assim? Claro que não. Primeira turma, 7 alunos. Nossa, aí bateu aquele desespero, aquela frustração, porque o esforço era gigantesco para praticamente nenhum resultado financeiro, Mas né? nessa época vocês ainda estavam com os seus empregos, ou não? Sim. Então, mas aí, 2019 foram 3 turmas, né, que a gente abriu. E aí, poucas ali, né, 30, 40 pessoas. Na verdade, a frustração não veio nem de 7 alunas, a bênção veio de 7 alunas, porque logo quando a gente abriu a primeira turma, né, no primeiro dia de inscrição não entrou ninguém. Eu falei, olha, eu acho que ninguém se comunicou comigo. Ninguém entendeu o que eu quero ensinar, essa galera vendeu, Gabriel. Calma, eu chorei, eu falei, não é possível, o que eu fiz, né? Medo de exposição. Você tá ali, colocando sua cara, ensinando o que você sabe, dando o seu melhor e falando, eu tô com vocês. Quem tiver comigo, eu tô junto. E o Gabriel, calma, vamos aos poucos. A gente ainda acabou de abrir as inscrições e graças a Deus a gente fechou com 7 alunas e que foram uma bênção na nossa vida porque elas foram nos ensinando, inclusive, dentro do processo, entender o que elas queriam mais. Então foi um processo de mentoria ali no 1 a 1 para ir construindo pra também o nosso criar uma produto. Metodologia, criar cursos que atendiam a demanda de fato e não que vinha da nossa cabeça. Então, ela tinha a metodologia dela, mas a gente foi ajustando
de acordo com a necessidade ali do momento, né? E que hoje em dia elas olham pra trás e falam, a primeira turma eu tava lá. Exato. Eu fazia parte daquela Exato. turma. Exato, a gente tem relacionamento com elas até hoje. Comecei. Ó, aqui tem uma coisa muito em comum, porque a Camila tá aqui, né? É a minha noiva, então a gente trabalha junto no podcast. Ali tem um casal maravilhoso do lado, Verdade, o André e a três Maria. casais. E aí vocês também. Como é que é o negócio de trabalhar em casal? Porque uma coisa eu já vou dizer pra vocês aqui, gente. Não quero falar nada, mas normalmente é a mulher que demora pra poder responder o WhatsApp. O Gabriel, se você mandar um negócio pra ele hoje, você pode dormir, que ele vai te responder uma hora. Ele vai te responder, entendeu? Mas aí ele fala assim, irmão, esqueci de você. Fala, não, tudo bem. Aí eu falo, cara, deve estar na correria. Mas aí foi também numa semana que vocês tiveram a inauguração e tudo mais, né? Exato. Mas como é que é esse trabalho de casal? Porque não é uma coisa recente também, já faz um tempinho. Exato, E como é que tá isso? Cara, esse negócio do WhatsApp eu preciso melhar. Não, isso, ele tá precisa, vendo porque só? às vezes ele demora até pra me responder, Não, aí tá? é perigoso. Né? Isso você Não, pode. mas olha, de verdade, Hamilton, eu entendi, porque tem Eu tanta imagino. coisa ali que às vezes Não, eu eu falo pra imagino. ele, eu falei, eu vou te ligar, mais fácil. É. O André, às vezes eu falava pro André, eu mandei um negócio pro Gabriel, cara, eu acho que eles estavam fora, mas eles estão chegando hoje. Não sei o que. Falei, então eu acho que é isso mesmo. Aí depois eu mandei um negócio pra ele e tal, eu acho que, será que ele vai vir mesmo? Será que ele vai aceitar? Não, calma que eles vão. Então, empreender em casal, cara, eu acho que não foi fácil, porque Porque é uma sociedade em dose dupla, né? Exatamente. Então, era de dia, de noite, final de semana, espaço vago, tudo junto, né? Então, mas assim, a gente sempre mantivemos e tivemos esse acordo desde o início, né? De respeito, respeito na sua opinião, respeito no seu posicionamento, respeito na hora da sua fragilidade, porque você também sabe como é se expor, né? Em mídias, se expor em audiência, né? Então é algo que eu tive que aprender, porque mexe com o emocional, né? Então algo que antes eu ficava acelerando ela, hoje em dia eu respeito o tempo dela. E também saber separar o que cada um é melhor. Não vou querer dar pitaco no trabalho dela, na especialidade dela, sendo que não é a minha área. E ela também respeitar a minha decisão conforme a minha área. E você? Isso eu acho essencial mesmo, porque senão senão fica aquela coisa, não, mas eu acho que aqui tá melhor e tal, e você começa a invadir um espaço que até cria uma certa dependência e o negócio não anda. Exato. Né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. E outro ponto essencial é você, e que é uma constante, a gente está em constante evolução Constante e também briga, né? E assim, um trabalho, né, árduo em relação a isso é separar os papéis. Opa, peraí, aqui a gente é sócio, aqui a gente é sócio, aqui a gente é esposo e é marido e mulher. E hoje vocês conseguem vocês conseguem virar essa chavinha Estamos melhorando. A gente tá melhorando. Tem umas travadinhas, isso, dá mas- umas travadinhas, mas a gente tá em constante evolução, porque principalmente agora, né, a gente tem uma jornada hoje em dia, graças a Deus com a equipe, com o instituto, que tá tudo muito mais organizado, né, então assim, senão acaba misturando muito, né, então o fato agora de ter a equipe, a gente já tem isso daí, os líderes separados, então você consegue separar também, né, mas isso é essencial, porque senão começa... Peraí, isso foi pessoal? Não foi pessoal, tô falando do seu trabalho. Não, mas eu chorei, entendeu? É uma loucura. Então, assim, ainda mais a gente que mulher, que é mais emocional. Então, assim, é um equilíbrio, né? Exato. Bom, mas tá dando certo, a gente tá acompanhando, a gente tá vendo que, pelo menos da onde a gente vê, tá tudo tranquilo, né? Tudo certo. Ó, enquanto eles tomam água aqui, gente, não esqueça aí de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tá bom? E pra você quiser fazer sua perguntinha também, se você não é inscrito, é só se inscrever, 50 segundos você já troca uma ideia com a gente. Deixa eu falar aqui do Marcão Imports, para você que tá a fim de comprar o seu iPhone, tá? Produtos da Apple com garantia de até 1 ano, e lá no Marcão tem um diferencial que ele tem um equipamento, porque às vezes você trincou a telinha do seu telefone, do seu iPhone. Para você não ter que trocar a tela inteira, o Marcão tem um equipamento que faz o reparo dessa tela e automaticamente você vai estar com o seu celular original e reparado, tudo bonitinho, muito bacana, né? E lá você pode dividir em até 18 vezes, tá? Então não esqueça, Marcão Imports é @Marcão Imports RP para você saber das novidades que tem por lá.
A Mariner Calçados também é nossa parceira por aqui, são 2 lojas em Rio Preto. Tem lá no aeroporto, tá bom? Onde você vai encontrar lá no posto Monte Carlo e tem também na Constituição, tudo com estacionamento, tá? E a Mariner tem todos os calçados para todas as ocasiões. E ainda calçado masculino e feminino, lá você vai encontrar polo também, tem shorts. E, cara, lá tem novidade todos os dias, tá? @Mariner Rio Preto, o Instagram, eles fazem um barulho danado e todo dia tem lançamento para você. Vale muito a pena você dar uma passadinha por lá para você conhecer as novidades da Mariner. O Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. Você sabe, são 8 lojas, 6 em Rio Preto. Tem no Shopping Cidade Norte, tem também no Rio Preto Shopping. E lá você encontra tudo que você precisa para o seu pet, além de promoções exclusivas. E tem também o Tax Dog, porque ele busca o seu animalzinho, dá o banho, faz a tosa e leva de volta para você. Aquela correria do dia a dia, só o Mercadão tem isso, tá? E promoção de ração direto, muita coisa bacana. Semana passada teve uma feirinha de adoção, cara, muito legal, adoção responsável, tá? Para você ter o seu animalzinho, o seu amiguinho e poder cuidar muito bem dele. Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete. Falar da Interessências, que é a loja mais perfumada da cidade. Para você que procura aqueles produtos, os perfumes mais finos, aquelas fragrâncias especiais, a Interessências tem. Aromatizadores, lá você vai encontrar matéria-prima, faz curso também para você ganhar uma grana extra. Procure no site interessências.com.br ou no @interessências no Instagram para você saber das novidades. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, quero falar aqui da Baroni Transportes, a maior transportadora que nós temos em Rio Preto, logística especial, leva para você com certeza os melhores produtos e o mais bacana, tá? Qualidade, agilidade e com segurança. Baroni Transportes é o nome e temos também aqui a Casa de Carnes Roseiral. Cara, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, onde você tem ali na Major Leolé 1120 a melhor casa de carnes, tá? O frango assado é aquele crocante especial que todo mundo tenta copiar, mas ninguém consegue. E com exclusividade você encontra lá na Casa de Carnes Roseiral. Agora também você vai encontrar um deck lá, você vai poder comer o seu salgado. Tem sempre uma coisa especial para você. Tem o kit mistura, para você já comprar a semana inteira as carnes, todas elas, toda bonitinha, meio quilo de uma, meio quilo da outra. Um dia você vai comer uma carne moída, outro dia você vai comer uma carne de panela, tudo feito no capricho, os assados no final de semana e também, é claro, as melhores caftas, tá bom? Casa de Carnes Roseiral, não tem igual, há mais de 40 anos, o açougue do Abel, fica ali perto da igreja São Judas. Bom, eles estão recebendo de brindes aqui também umas canecas da Encantar e Mimos Afetivos, tá? A Encantar e Mimos, que é da Renatinha, nossa parceira, tá aqui personalizado, tem o nome do Gabriel, o nome também da Elin, e você pode também conhecer @Encantar e Mimos para você saber das novidades, uma caneca de presente, uma cesta bem bacana, proporcionar um presente especial e diferenciado exclusivo, tem para você na Encantare, tá? Deixa eu mandar um abraço para a galera aqui do chat, temos o Marcelo Guerge, ele é o proprietário da Montana Automóveis, que é a nossa parceira aqui, nosso patrocinador master, ele tá aqui, ó, boa noite, muito boa e esclarecedora a entrevista, pois vivemos em uma cidade no qual vivemos exclusivamente do comércio, né? E devemos ter a obrigação de entender o digital ou ter a empresa de marketing. Boa. Eu sempre gosto de contar essa história do Marcelo, porque é assim, não é porque é patrocinador e amigo, mas para você ter uma ideia, o Marcelo ele é um cara que ele tem uma credibilidade tão grande na empresa dele, que ele sai daqui de Rio Preto num carro, e ele vai lá na Bahia entregar o carro para a pessoa. Nossa. Ou seja, pro cara confiar, em tanto golpe que tem na internet, pro cara confiar de comprar um carro dele, o cara procurou um carro que não tinha lugar nenhum, ele tinha um carro aqui. Ele vai até lá, ele entrega o carro para a pessoa, faz lá a sua live, posta suas coisas e tal, coloca, né? E a felicidade do cara ter comprado o carro e acreditar que o carro vai chegar. Total. Então, Total. isso é sensacional, cara. E não é todo mundo que faz esse tipo de trabalho. Sim. Mesmo porque fala assim, é muito longe, cara, tem que pagar o guincho para te levar, não sei o quê. Não, ele monta no carro e vai lá. E vai lá, entrega o carro, chega lá buzinando, ô, seu Antônio, vem trazer o carro. Do cliente, hein? Cara, isso é sensacional. Eu falo isso porque não é para puxar a sardinha para ele, não, porque eu acho que é um diferencial. E primeiro mostra que o cara não vai cair no golpe, né? Eu tenho até medo, falo, mas e se o cara for golpista, né? Ele fala, não, é tudo certinho, depois que passa os documentos e tal, mas ele manda isso aqui. O Carlos Alberto aqui, boa noite, pessoal, tudo bem? O programa tá ótimo, parabéns. A Nicole Strauss, ó, esse casal é sensacional. O Renan também dando boa noite.
O Rogério falou o seguinte, nós tínhamos esse problema, pois ficava um pouco de cliente em casa, né? O telefone, e aí resolvia colocando o número do trabalho em um celular, só que o trabalho com 2, né? Aí tem acesso, aí fica naquela correria. E como nós 2 sabemos, né? Tudo do nosso trabalho, qualquer um de nós precisamos responder aos nossos clientes. Aí tem que parar a produção para ficar atendendo o cliente, aí demorava, né? A Diandra tá aqui, Hamilton, manda um abraço aí para a Aileen, hoje ganhei o concurso Histórias que Inspiram. Exato. Olha só, nossas alunas. Os alunos aqui. Que Que legal. bom, vai contar pra gente aqui essa história já, tá? Pro pessoal que tá falando aqui. Bom, essa semana foi uma semana muito especial para vocês, né? Foi. E até tava comentando com o André, falou, não, já faz um tempinho, cara, que eles estavam correndo atrás e tal, e deu certo. E uma coisa bacana é que o curso que vocês fazem, o Instituto e tudo mais, é reconhecido pelo MEC, né? Sim. E é uma coisa que é legal o pessoal saber também, porque mostra credibilidade e que não está entrando numa fria que depois não vai receber nada, né? Exato. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Instituto. Exato. Essa semana foi muito especial pra gente, que a gente inaugurou uma sede, né? Antes a nossa operação era toda home office, todos os colaboradores home office, então a gente cresceu no digital, uma empresa nativa digital, e só que desde o ano passado a gente começou a fazer eventos presenciais e a gente sentiu essa necessidade de estar com a galera, porque a equipe vai crescendo, a gestão vai ficando... Tá mostrando aqui, ó. Ó, tá mostrando. Cresceu essa demanda, a gestão começa a ficar mais Distante, difícil, né? distante. Então, a gente criou, a gente inaugurou essa semana, que foi muito especial pra gente, trouxe a galera ali para compartilhar, e a gente compartilha tudo, esses momentos especiais a gente compartilha nas nossas redes sociais, porque os nossos clientes, as nossas alunas fazem parte disso, né? Elas participam disso, né? E o Instituto, ele veio porque realmente a gente começou a acompanhar tudo isso, né? Todo esse processo das alunas, e a gente viu que não era só um treinamento, que era o treinamento principal, podemos dizer, né? O Moda com Estratégia. A gente foi evoluindo junto com elas e a gente foi vendo outros braços essenciais que elas precisavam. Tanto é que o nosso instituto, ele é focado em gestão, ele é focado em vendas, ele é focado em marketing. São os 3 pilares essenciais. Então, tudo que a gente constrói, tantos os cursos menores, maiores, os outros projetos que a gente tem, as imersões presenciais, são todos focados em trazer resultado, em aumentar faturamento, mas sempre baseado nesses pilares. Então, a gente começou a ver da importância delas também estarem em um lugar onde oferece tudo que elas precisam. Porque é muito legal a gente ouvir delas assim, Sim. olha, todos os cursos foram criados vendo a demanda do mercado, a necessidade do momento e principalmente por pedido delas. A ponto de falar, Aileen, a gente está com essa dificuldade. Pensem em criar um produto para isso, porque eu quero estar num ambiente seguro, Exato. onde eu sei que eu posso Que é o investir. mesmo lance do golpe que você tava Exato. falando. Sim. Eu vou ser respondida, eu vou ser acolhida. Se der algum BO, tem toda uma equipe por trás. Então, eu confio colocar, é um investimento que você está fazendo, né? Então, isso a gente começou a ver a importância de criar realmente todo esse ambiente e se concretizou, né, dentro Exato. do Instituto e agora com a nossa sede. E o reconhecimento do MEC foi algo muito importante pra gente, porque você tem que prestar alguns requisitos, né? Carga horária, a pessoa tem que fazer uma prova lá dentro. Então, isso trouxe mais segurança, né? Para a pessoa que está adquirindo, né? E entender que, não é uma empresa que está ali só para vender e depois sumir, né? Não, a gente está fazendo um trabalho de longo prazo. Tanto é que na nossa área, no digital, a gente é um dos mais antigos aí, né? Desde Total. 2019 na lida ali, né? Então, isso deu uma segurança maior para todo mundo. Muito bem. E uma coisa muito bacana também era que coloca lá, né? Era um sonho, né? Poder ajudar os lojistas, coisas que você via que você buscava como gerente de loja, né? E não achava ninguém para poder te auxiliar, para poder passar isso. E hoje vocês conseguem ajudar essas pessoas, que é muito, muito bacana. Bom, eu queria que vocês falassem sobre o ponto, né? De maior crescimento e a visibilidade que aconteceu em relação porque hoje vocês são uma marca, né? Sim. E muito respeitada no meio pelo crescimento em relação às redes sociais e de alunos também, e principalmente do reconhecimento que eles têm, e porque vocês vê em relação ao crescimento, né? E eu acho muito bacana quando a gente faz alguma coisa pro próximo, um curso, alguma coisa assim, e que você vê que realmente a pessoa fez tudo certinho e ela que tá delícia. conseguindo crescer, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quer falar? Não pode falar.
Na verdade, assim, o maior ponto, né, de virada que a gente viu de crescimento até dentro de todo o nosso processo foi logo na pandemia, né? Sim. A gente viu isso acontecer e foi a gente deu um passo para trás, assim. A gente já estava com tudo estruturado para a gente lançar até a próxima turma do nosso treinamento, quando tudo virou de ponta cabeça. E a gente tinha aberto uma das nossas turmas fazia uns 2 meses, né? Tipo, a pandemia estourou em março, a gente tinha aberto uma turma em janeiro, a gente abriu uma em abril. E aí a gente deu um passo para trás no sentido de, vamos ajudar a galera da melhor forma possível. A gente aumentou a nossa produção de conteúdo, lives, vídeos. Mentorias, tudo gratuito. Tipo, a gente tá aqui, a gente não sabia o que ia acontecer com a pandemia, né? Mas vamos dar um jeito. E aí foi quando a gente reforçou, 2 estratégias. Que uma, se posicionar no online. Se você não tá até hoje, agora é o momento, né? Senão você vai passar fome. E também a Eileen reformulou uma estratégia antiga, que era dos condicionais, que são as sacolinhas que o pessoal levava para a pessoa comprar lá na casa dela. A Eileen reformulou, criando uma experiência de consumo em casa. Então, ela ensinou os lojistas a fazer a bag delivery, que ela criou o nome do lojista e atender os seus clientes na sua casa, montando os looks, levando essa experiência. E aí foi quando, as nossas lives começou a triplicar, quadruplicar de tamanho, várias marcas entrando em contato, porque, meus lojistas estão desesperados. Como que eles conseguem continuar vendendo na pandemia? Ensina pra gente. E a gente... Era live quase todo dia, né? Foi foi incansável. Nossa, foi assim, uma loucura, né, na verdade. Porque realmente a gente estava até com uma abertura de turma programada, a gente deu um passo para trás e falou, não, vamos abrir, vamos realmente focar em melhorar, em ajudar elas. E foi aí que a gente foi criando essas estratégias, tanto é que dentro dessa época a gente criou mais 2 produtos, né? Tanto a Bag Delivery quanto o Live Shop, para elas aprenderem o que elas precisavam fazer para conseguir vender. Porque não era só ligar uma câmera e falar assim, tem esse produto aqui, compra de mim. Né? E principalmente a Bag Delivery, que tem toda essa construção de experiência de compra. Hoje em dia, a gente tem alunas que só trabalham com Bag Delivery e o Instagram. Então, realmente, esse momento, esse ponto de virada que aconteceu, a gente ganhou muito mais autoridade, respeito até e confiança delas. Porque, peraí, eu preciso disso para realmente me manter. E foi daí também que a gente começou a ver cada vez mais elas se desdobrando e construindo cada vez mais reconhecimento das próprias clientes e construindo faturamentos maiores, mesmo dentro da pandemia. Exato. Onde a gente teve alunas nossas que triplicaram o faturamento, saíram de R$2.000 para R$15.000 na pandemia. Quem estava começando, dando o start, né? Exato. Quem já estava com o começo ali, com o pezinho já no digital, explodiu. Né, com a pandemia, porque toda a audiência foi pro digital. Né? Mas quem não tava teve que correr atrás e tirar o prejuízo ali. Vocês têm não sei se vocês vão ter essa noção, mas vocês salvaram muitas empresas da pandemia. Exato. Até hoje a gente recebe depoimento da galera falando, muita gente fechou as portas. Muita gente fechou as portas porque não sabia, né, como fazer e mudou o ramo, fez alguma coisa. A gente lá na rádio, a gente fez o Delivery Leader. Durante 3 meses, mais ou menos, quase um ano, cara, quase um ano. Foram 1.050 empresas, 1.050 pessoas que gravaram áudios de até 15 segundos, que eram spots de rádio, de graça. Olha então, só. tipo assim, aqui é a Joana, eu vendo pãozinho em casa, o meu WhatsApp é tal e eu entrego para você. E a gente soltava isso durante o dia. Então, muitas dessas empresas, obviamente que não tem condições para poder colocar um anúncio numa rádio, que o preço é diferenciado e tal, mas participaram em relação a isso, né? E eu lembro que eu falei, cara, essa parte que a gente está fazendo é muito legal. Só que você passava no centro e tá naquele negócio abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. O que é essencial, o que não é, né? Não é. E as pessoas que estavam com lojas, teve gente que abriu a loja um pouco antes da pandemia, fez um investimento muito grande e a pessoa falou assim, será que eu vou ter que fechar a porta, né? Porque vai ter que pagar o aluguel, tem contrato, tem um monte de coisa acontecendo. E vocês com o curso de vocês e com tudo que vocês fizeram, acho que muita gente é grato até hoje, né? Por tudo Até hoje a gente recebe depoimentos, feedbacks, a gente fez nosso primeiro evento presencial o ano passado e várias pessoas chegavam na gente, várias alunas, foi muito emocionante, várias pessoas chegavam e falavam assim, vocês não têm noção, mas vocês salvaram o meu negócio, vocês salvaram a minha família, porque é o ganha-pão da minha família. Se hoje eu consigo pagar a escola do meu filho, foi por causa de vocês, chega até a arrepiar.
Mas é isso, tipo, quando você faz o bem, o retorno vem, né? Que legal, cara, muito bom. Queria que vocês falassem pra gente um pouquinho agora sobre os erros, né? Porque tem muito lojista que comete erro demais Nossa, e às vezes, seja que tá no curso ou não, não segue a cartilha ou fala, não tá dando certo, por que a minha empresa não tá dando certo? Mas você tá fazendo tudo certinho? Não tá, né? E aí você já sabe como é que é, como lidar com isso também, né? Poder explicar pra pessoa que, é um investimento seu, é o seu comércio, é a sua vida, né? É a sua empresa que tá em jogo. E também os maiores erros, ou os mais comuns, né? Que os lojistas, os comerciantes, os empresários fazem. Bom, assim, um dos maiores erros que eu vejo, que é muito comum acontecer, é a falta de gestão do negócio, né? E a gestão, eu não tô falando de gestão de equipe, não, assim, não tô falando só disso, não. Pelo contrário, é um passo atrás até. E principalmente olhando porque, quero ter uma loja aqui que eu preciso de um produto. Eu vou lá, eu compro vários produtos, eu coloco lá na Arara, tiro umas fotos e eu acho que eu vou vender. Então, a gente fica só num conceito mais superficial da coisa, em uma questão de objeto. Isso já foi, não é mais assim. Você não ter consciência e clareza de quem é o seu cliente, para quem você quer vender, você ter noção de quanto esse cliente vai pagar, quais são os canais de venda que você vai trabalhar. Isso é o mínimo que a gente precisa ter para que a gente consiga criar uma estratégia de divulgação, de apresentação e consiga realmente ganhar dinheiro com a nossa loja, né? Então, você selecionar produto por produto, coloca na Arara, faz algumas fotos, não precifica ele corretamente, né? Analisando os seus custos. Um erro muito comum de quem está começando é, poxa, eu vou começar em casa. Então, tá bom, Hamilton, eu vou começar em casa, então eu não tenho tantos custos assim. Eu sonho em ter uma loja, então eu não analiso nenhum dos meus custos, coloco só um valor lá, coloco só o dobro, tá tudo certo. E aí, amanhã o negócio vai crescendo, vai tomando outra proporção, você vai tendo outros custos, e o que acontece? Teu produto fica mais caro para onde você está. Sim. Seu cliente, o cliente que você atendeu, não é o cliente final que você realmente quer atender. Então, isso tudo influencia demais sobre investimento, sobre prejuízo, sobre você não atrair o cliente correto, sobre você não se posicionar, e aí, automaticamente, se você não se posiciona, você está sendo mais do mesmo, está deixando o dinheiro da mesa e está estagnado. Então, isso são erros, assim, alguns dos erros que eu vejo muito presentes. Sim, eu vejo um erro muito forte, que é a pessoa pensa na estrutura e esquece do marketing, né? Então, ela pensa no local, ela pensa no produto, ela pensa sei lá, na iluminação, mas não pensa no marketing, não pensa como ela vai atingir os clientes, novos clientes ou clientes que ela já tinha em outro local. Então, ela não separa uma verba, ela não direciona, ela não planeja esse investimento em marketing. Então, aí o que acontece? A hora que você mais precisa de marketing é quando você está começando. Aí não investe. E também a pessoa também que... por algum motivo de localização ou de demanda reprimida ou porque veio de uma família e acha que sempre vai vender bem todo o tempo o negócio ali, ela acha que marketing não precisa, não tem valor e tal, e aí acaba caindo no esquecimento, acaba indo pro declínio qualquer tipo de negócio, né? Não só loja. E uma outra coisa que a gente percebe também em relação à quantidade, ao estoque, né? Sim. Porque eu vejo que lojas, às vezes você vai numa loja que fala assim, promoção, vamos fazer um outlet aqui, vamos dizer. E, cara, você chega lá, eu nunca tinha visto essas roupas na loja, né? Sim. Ou seja, que lá já tá lá há muito tempo e Sim. não vai para frente nem para trás e o cara não consegue, o cara compra uma quantidade enorme. Sim. Não tem essa dimensão, né? Ou principalmente assim, poxa, se tivesse alguém para me ajudar em relação a isso, a falar qual que é a quantidade, o que eu preciso, se isso aqui vai vender, se não vai, também tem um grande erro nisso. As pessoas não param, não reservam um tempo na agenda dela para analisar os dados que o negócio dela está gerando ali. É normal que no começo você invista, aposte em determinadas peças, determinados estilos de produto para validar, para ver qual é o seu público. Mas aí a pessoa vende um pouco e compra de novo e não analisa o que aconteceu. E aí continua comprando errado, não conhecendo o público dela, não conhecendo a demanda dela, né, Eileen? Porque na verdade fica na situação só de produto. Eu vou tentar esse produto, eu tento vender ele não deu certo. O problema é do produto, eu vou lá e compro outro. Exato. Eu vou lá e compro outro. Então fica nisso. Quando você olha, a loja não comunica
comunica nada com nada, os produtos são difíceis de se combinar, e aí o que acontece? Você praticamente tem que viver de liquidação para tentar levantar dinheiro Sim. e comprar um produto que faz mais sentido. Aí qual que é o BO? Cadê a gestão dos dados? De você olhar o seu estoque, de você analisar os produtos mais vendidos, de você fazer uma análise por temporada, para você falar, opa, inverno, eu vendo muito mais parte de baixo do que vestidos, exemplo. Então eu tenho que investir minha verba mais aqui. Né? E isso que o Gabriel falou sobre a questão do marketing, as pessoas vão ter aquele dinheiro para investir para começar e comprar tudo em produto. E aí o que acontece? Para eu reinvestir no meu negócio, seja em produto ou seja em marketing, eu tenho que vender tudo aquilo. E no começo, tá tracionando ainda, tá no começo. Então você tem que ter uma reserva para conseguir reinvestir posteriormente, né? Exatamente. Muito bem. Ó, vou fazer uma polêmica aqui agora, porque quero saber o que vocês acham sobre esse assunto. É óbvio que qualquer pessoa em plena sã consciência que está me vendo, está vendo que eu estou acima do peso, né? E aí existe uma dificuldade para as pessoas obesas encontrarem roupas em relação à moda. Você encontra em algumas lojas e às vezes você vai, por exemplo, outro dia, uma das coisas que me dá, te juro por Deus, me dá uma tristeza muito grande, é quando eu vejo tá lá passando uma história de uma camisa. Eu tiro o print e vou lá, entro em contato e falo assim, tem essa camisa aqui no tamanho tal? A pessoa fala, tem. E ela manda foto de uma outra completamente, não tem nada a ver com a camisa. Nem a cor é igual, nada é igual. Eu falo, moça, mas não era essa aqui. Não, aquela lá não tem, mas tem essa. Não é aquilo que eu queria, né? O porquê que ninguém tem um carinho, assim, de olhar para as pessoas mais fofinhas, principalmente os homens. Para as mulheres ainda tem. Eu ainda vejo que para as mulheres tem isso aí, porque eu já fui em algumas lojas aí, eu consigo encontrar. Mas por que para os homens é assim... Ah, faz essa cor mesmo aí, se o cara quiser, beleza, se não quiser, e não dá um detalhe de fazer, pô, essa aqui é uma coleção que ela tem em todos os tamanhos, né? Por que ainda não tem ninguém que faz um negócio desse? Que esse cara ia ficar... Não que não ia querer emagrecer, lógico que eu ia querer, mas pelo menos para ajudar a gente a ter uma roupinha diferente, né? Você vê que interessante, né? Isso que você falou, mas a gente olha para dentro do varejo e a tendência do mercado é realmente ter esses outros produtos. Ter esses produtos que são fashion, que são um produto que é contemporâneo também, mas que são diferenciados. Por quê? Vocês querem isso, vocês estão em busca. E o que acontece? São clientes maravilhosos, que realmente sabem o que querem um produto diferente, que vai ter uma recorrência de compra, que vai fidelizar. Hoje, até ouvindo muito as minhas alunas que não são tão focadas em fabricar. Sim. Eu tenho uma parcela, mas a grande maioria delas é multimarca. São revendedoras. São revendedoras, Elas comentam muito com a dificuldade de encontrar fornecedores. Então, você vê que interessante. Sim. Por quê? O que acontece? Hoje, Acho ainda que mais... a fabricação não A fabricação mesmo. E principalmente até pro lado tanto masculino quanto feminino. Vai falar que não tem pano suficiente. Tô brincando. Pior que não tem nada a ver. Mas eu acho que é o cuidado de você olhar para esse cliente, de você entender, cara, peraí, o meu perfil, a minha persona, que eu vou... Se você gosta daquela marca, você se identifica o quê? Você tá olhando aquele homem vestido. Você vai falar, eu quero me vestir assim. Sim. Porque eu me identifico com a imagem que ele passa, eu me identifico com o estilo de vida dele, o lifestyle de vida dele. Sim. Então, você compra aquela imagem que a marca passa para você. Então, eu vejo que cada vez mais as marcas, os fornecedores têm que olhar para isso e falar, opa, peraí, é a minha persona também. Ela tem esses tamanhos, eu vou acrescentar essas grades dentro dos meus produtos, porque eu quero atingir esse homem que vai se identificar com o meu produto. Mas é uma deficiência do É mercado. uma deficiência do mercado. Sem E eu vejo dúvida. que eles separam essa persona. Sabe? Tipo assim, não é isso que eles querem usar. E não, cada vez mais, que nem a gente tem uma aluna nossa que trabalha com um plus, e o plus dela é completamente diferente. Ele é baladinha, ele tem decote, ele tem todas as características de tendência, encontram na loja dela. E ela é o quê? Reconhecida por isso. Então, eu vejo hoje uma deficiência do mercado de olhar e entender que é a mesma persona. Sim. A gente só precisa de variação de tamanho, sim, porque... tem muito mercado e realmente vocês estão em busca desse produto diferenciado. Tem uma plaquinha assim, o gordinho também quer entrar na moda, né? Exato. Coisa desse jeito. Ó, tinha colocado umas caixinhas de perguntas e o pessoal tinha mandado algumas coisas aqui, ó. A Vanessa tá aqui. Quais são os principais desafios enfrentados, né, no universo do marketing na indústria da moda? Porque tem isso também. Não sei se tem uma diferença em relação ao marketing, mas é bem procurado porque a moda está atualizada todo dia, né? Exato. Uma das maiores dificuldades é isso daí mesmo. É você fazer um trabalho bem feito e em pouco tempo esse trabalho ele precisa ser refeito. Você precisa atualizar. Então, você vai criar uma campanha,
Você vai fazer fotos, você vai fazer vídeos, você vai fazer, enfim, coleções, e que ela vai ter um prazo determinado. Então você precisa criar um processo, você precisa criar uma equipe, você precisa criar uma rotina para sempre estar fazendo isso, porque a moda ela é movida por estímulo, né, Enin? Exato. E outra, a gente fala sobre moda. Moda é tendência, fashion, time, é tudo junto. Então, primeiro, temos muita oportunidade, porque muito apelo de venda, muito apelo de novidade, muito apelo do que aquilo que é novo. E outra, hoje a gente quer isso, amanhã a gente não quer e vai mudando a nossa cabeça de acordo com a nossa ocasião, de acordo com o momento, de acordo com várias coisas. Isso é muito bom porque o seu conteúdo, ele pode ser reinventado o tempo inteiro. Então, nunca vai ter aquela situação, não sei o que criar, não sei como me posicionar. Só que o grande desafio que eu vejo também é manter consistência e persistência, porque a galera tá imediatista. Então, é assim, ó, eu faço hoje, se não tem esse resultado que eu espero, então eu paro porque não funciona pra mim. Não tem a calma e a paciência de um ser humano normal, que todo mundo tem que ter, de falar, opa, peraí, eu vou fazer, eu vou buscar conhecimento, né? Vou fazer, vou validar e vou o quê? Analisar as métricas. Sim. Porque eu fiz, não teve aquela meta, sei lá, de engajamento, ou até uma meta de ego, e aí eu paro. Isso não funciona pra mim. O que eu faço? Eu vou pra outra, eu vou pulando de galho em galho. Eu não tenho consistência em nada. Sim. Então, eu vejo que isso é realmente uma deficiência, principalmente com relação a isso do marketing. Tá tudo evoluindo muito rápido. Tá, mas olha pro teu arroz e feijão. Faz isso muito bem feito. Entende o que é o seu melhor. Porque o que é melhor pra sua loja é diferente da minha, muitas vezes, de um conteúdo, porque vai variar de público. Sim. E elas não fazem isso. E tem uma coisa também que às vezes a pessoa ela fica assim, meio que pulando de galho em galho em relação à empresa, né? O cara monta uma barbearia, aí daqui a pouquinho, porque tá uma barbearia gourmet. Daqui a pouquinho, por exemplo, o cara pega e fala assim, vou montar uma loja de açaí, vamos supor. Sim. Aí daqui a pouquinho, não, tem uma loja de roupa ali que eu acho que é legal. E o cara Sim. nunca fica no que ele quer, Sim. e mesmo que ele fique, ele não estuda o suficiente para fazer com que Sim. aquilo Exato. cresça, Sim. não tem a paciência que você falou de esperar, Sim. e aí ele nunca vai estar contente com o que ele quer, ele vai Sim. continuar mudando e nunca vai achar Sim, sim. A gente tem vários casos, não muito bons, mas que a pessoa começa num nicho, né? Falando mais de moda. Eu vendo moda feminina, estilo... fala um estilo aí, Nin. Eu Romântica. vendo. Aí a pessoa fala assim, não, o romântico não tá vendendo. Então eu vou vender balada. Aí ela não tá vendendo. Não, mas agora Vou pegar calçado. é calçado. Não, agora é fitness. Não, agora é infantil. Não, agora é masculino. A hora que ela vê, tipo, a loja dela tá aparecendo tá tudo bem, se ela está posicionada como magazine, tá tudo bem, só que ela não foca, não tem essa comunicação, não tem nenhum fit, não tem nenhuma conexão com nenhum público, e aí fica difícil ela conseguir ser especializada em alguma coisa, Se posicionar. do cliente pensar, tipo assim, eu quero comprar tal coisa, de lembrar da loja dela, porque ela não é especialista em nada, né? E aí o que vai acontecer? Vão ficar aquelas que resistirem a tudo isso que passar, vamos dizer assim, essas turbulências que acontecem no mercado e tudo mais, e também que se especializar, que estudar e ficar. A gente tem, por exemplo, aqui eu estava falando sobre barbearia. A San James, quando ela abriu, tinha mais umas 600 barbearias na cidade. Hoje você vê que no estilo dela são pouquíssimas, porque o pessoal não aguentou e principalmente não fez com que aquilo fosse realmente o foco, né? Exato. E Se não- profissionalizar, né? Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui que eu achei interessante em relação às tendências do marketing digital, né? Porque a cada dia está mudando a inteligência que chega agora, Sim. é um modo, é um filtro, é alguma coisa que você precisa estar atualizado. E a Sandra está aqui, como as tendências do marketing digital estão influenciando a promoção de marcas, inclusive de moda hoje em dia, né? Porque tem isso também. Até aquele negócio que eu estava falando para vocês, às vezes a gente fala, a tendência do outono e inverno agora vai ser isso. Aí surge um filme, uma novela, uma série, ou alguma coisa que acontece, ou uma atriz, ou alguma personalidade, uma influenciadora, e fala, poxa, eu gastei, comprei isso aqui e tal, mas isso aqui que vai dar certo agora, né? Exato. Como é que é ver tudo isso, assim? Exato. No marketing digital, hoje em dia, as ferramentas, as inteligências artificiais estão revolucionando, né? Porque antes, lógico, e não vai deixar de existir, mas eu precisava de um bom investimento para contratar um editor, um fotógrafo, um filmmaker, e hoje com as ferramentas você consegue fazer um bom material ali para estar publicando,
né? E a parte de tráfego pago, tipo, as ferramentas estão cada vez mais amigáveis para a própria pessoa conseguir impulsionar o seu trabalho e divulgar o seu trabalho. Então, as plataformas estão cada vez mais amigáveis, tanto para impulsionar quanto para produzir esse conteúdo, entendeu? Então, você pode começar com um celular, você consegue fazer tudo, que antes precisava de vários profissionais, de várias ferramentas, de vários objetos ali para estar conseguindo produzir, né? E vindo mais para essa questão de tendências até, né, vindo da rede social, do Instagram, a gente vê, poxa, toda essa tecnologia, cada vez mais robôs, ferramentas, né, menos humanização, mais distância, a gente vê cada vez mais os clientes procurando consumir de marcas que têm senso de comunidade, onde a marca tem um senso próprio, onde ela levanta bandeiras, onde a gente vai e cria realmente um ambiente onde a gente recebe essas clientes que se sentem pertencendo a isso. Então, isso é algo que... Com propósito. Né? Com um propósito que já vem acontecendo, que a gente fala, é tendência, mas hoje em dia a gente fala até que parou de ser tendência e começou a ser uma certa obrigação, podemos dizer. Outro conceito muito importante é, as lives elas vão continuar acontecendo porque as pessoas querem algo muito próximo, Sim. Principalmente de roupa, mas isso levado para as lives mais curtas dentro de um stories, por exemplo. Né? Para as pessoas terem esse dinamismo, isso é algo que vai continuar acontecendo, que vem se fortalecendo cada vez mais. E principalmente usando outras front faces, outras mulheres, outros biotipos, principalmente vocês que têm loja de moda, Sim. trazer a cara das suas clientes e transformar elas em influenciadoras. Sim. Porque isso cria senso de comunidade e isso também mostra o quanto a sua loja, o quanto a sua marca, o seu produto veste outros biotipos. Exato. Essa representatividade e tá muito em alta, é Sim. muito forte e faz com que aquela cliente às vezes não se conecta com a dona, mas se conecta com a vendedora, que se conecta com a cliente, que tem um biotipo, uma dor parecida. Então é algo que a gente tem que olhar para isso e falar, opa, peraí, eu tô só em qual estereótipo? Né? Eu tô só usando das modelos, tô só usando dos fornecedores? Eu preciso criar mais autoralidade também, Sim. porque isso diferencia e posiciona a nossa marca. A gente viu o fenômeno das blogueiras, né? Sim. Que bombou. Mas hoje a gente vê um fenômeno também do conteúdo criado pelo próprio cliente. Então, uma coisa é você contratar uma blogueira que você sabe que ela está fazendo aquele conteúdo porque ela está sendo paga. Outra coisa é o seu cliente está fazendo conteúdo porque ele gosta Pela da sua marca. satisfação de estar usando a sua marca, né? A conexão é muito maior. Então, quando a gente as nossas alunas vêm pedir, né, dicas e conselhos. Mas eu contrato qual influenciadora? A gente olha assim e fala assim, tem a ver com a sua marca? Porque se não tiver, traz suas melhores clientes, faz um café da manhã, que legal, com um fotógrafo, com um filmmaker, com maquiagem e tal, e promova um ambiente legal que vai sair um material muito melhor e que vai engajar e vai vender muito mais se você gastasse toda essa verba como influencer. Eu vi uma vez, eu não sei quem foi que disse isso, mas teve uma pessoa que ela falou o seguinte, que tinha umas roupas que estavam meio que empacadas, não saía de jeito nenhum, e aí essa pessoa ela fazia com que as funcionárias da loja usassem essas roupas e dessem uma volta no shopping. Fosse comer alguma coisa com essa roupa, fosse uma joia, por exemplo, fosse dar uma voltinha com a joia e tal, para que alguém pudesse falar assim, nossa, cara, que legal, onde você comprou essa joia? Onde você fez isso aqui? Tá aqui comigo, vem cá pra você ver. Aí vai lá e mostrava, né? É claro que assim, não vai acontecer isso todo dia, né? Não vai ter isso todo dia, mas eu achei um negócio muito sensacional, porque assim, é a vendedora mesmo, né? Se vendendo a roupa que ela tá, ou a joia, um acessório, para poder atrair o cliente também. O Carlos está aqui, ó, por isso que tem muita loja que abre e fecha muito rápido em Rio Preto, né? O Carlos ele é um motorista aplicativo, está aqui acompanhando a gente. A Fabiana, ela está falando que é fã do trabalho de vocês, e ela está falando o seguinte, Aileen, vocês têm curso para atacadista também? O Moda com Estratégia, né, que é o nosso pilar que traz toda a gestão, estratégia de vendas, enfim, todo esse planejamento até do mês todo, né, que a gente fala, então trabalha muito isso. Ele foi construído também com base no atacado e no varejo. Então, tudo que tem ali dentro, todas as estratégias, e tem muitas alunas, inclusive, que são de atacado e que implementam, que usam Moda com Estratégia para implementar dentro das lojas. E até porque foi tudo que eu sempre implementei dentro
das lojas da parte de gestão, tanto de atacado quanto de varejo. Então, sim, a gente tem várias alunas e com certeza ele vai te ajudar em toda a parte de gestão, de estratégia, de planejamento, de compra. Ele só não vai ter... Só não tem a parte de produção. De produção, mas a parte de venda e marketing ali, Tem gestão, com certeza. A Débora tá falando aqui, a Eileen, como a sua... a gente já tinha falado sobre isso, mas ela tinha mandado na caixinha aqui. Como a sua trajetória como vendedora, estilista, né, e gestora influenciou na abordagem como mentora de empreendedoras, nossa, no caminho da moda. Cara, Meu Deus. Nossa, sensacional. Cara, eu acho que a prática é tudo, né? Porque quando a gente faz... eu vim muito sem saber. Então, eu fui aberta desde o início a aprender. Então, assim, eu falo que no começo eu me perguntava, falei, cara, tá tão difícil tudo isso que eu tô vivenciando, as cobranças, deve ter um propósito maior. Eu nem sonhava, de verdade, eu tava refletindo sobre isso. Eu falei, não é possível, porque realmente era um processo onde eles me falavam, você tem que faturar 500 mil, 600 mil reais mês, me dá o faturamento, que é isso que você precisa me fazer. Então, eu era muito livre para poder criar, né? Então, assim, óbvio que eu fui buscar conhecimento, porque sem conhecimento você vai só que, sonhei e vou colocar em prática. Eu preciso de embasamento para vender a ideia para o dono. Então, eu precisava disso, né? Não é à toa que eu larguei a arquitetura para fazer moda, né? E depois que eu fiz moda, eu falei, não, peraí, eu aprendi sobre moda, eu falei, ok, tô aprendendo sobre isso, eu vou conseguir implementar? Não aprendi a vender. Não gostei do estilo, tive uma experiência de estilista, mas eu gostava mesmo de vender, de estar com o meu cliente. Falei, eu quero saber mais sobre consumidor, para entender como eles compram, entender o que eu posso fazer de melhor para poder trazer mais resultado. Foi aí que eu fui me especializar em marketing. Só que tudo isso você colhe a teoria e aí você tem que colocar na prática. Sem a ação, o conhecimento te prepara, a ação que vai te transformar. Então, eu fui implementando e vendo o que faz sentido e o que não faz sentido. O que dá certo e o que não dá certo. Então, dentro da experiência de pegar uma loja do zero e chegar em mais de 380 mil reais em vendas em um mês e pegar uma loja que estava 15 anos parada no mercado e começar a falar, não, peraí, eu preciso estruturar isso em dias, semanas, meses, estratégias diretas para minha equipe. Então, dentro desse caminho, eu comecei a implementar dentro da loja e ensinar elas. Então, eu falo que hoje, o fato de eu ter passado por toda essa prática me faz ler e entender exatamente o que as lojistas estão passando para a gente direcionar o melhor caminho. E já conhece a dor de todo mundo, Exato. né? E já sabe qual que vai ser o remédio para Exato. Exato, e não é nada... nossos cursos não são nada de outro mundo, coisas estratosféricas que a pessoa vai encontrar lá. Não, é o básico, bem feito, consistente e faca na caveira. Né? E com inovação de tipo assim, vamos aprofundar no teu negócio. Exato. Chega de superficialidade, vamos entender o que você é bom? Aquilo que você é bom, a gente vai melhorar e vai fazer um diferencial incrível em cima disso. Bora. Então, qual é a tua dificuldade hoje? Putz, estou com um problema aqui dentro de alinhamento do meu público. A gente vai entender sobre isso e a gente vai aprofundar sobre. Porque isso tudo faz essa estrutura. E tem uma coisa também, porque às vezes, assim, a pessoa ela tem uma loja que ela é multimarcas, né? Uhum. Sim. E tem a marca, e tem a outra empresa que vai atrás de vocês por conta da marca dela, né? E que talvez até sofra também em relação, assim, o pessoal que copia bastante roupa, alguma coisa nesse sentido e tal. Sim. Tem um diferencial entre as duas, que elas buscam alguma coisa nesse sentido, né? E vocês já têm uma estratégia específica para cada uma delas. Sim, principalmente vindo de encontro com posicionamento, né? Então, a gente trabalha muito sobre isso, porque hoje em dia a gente vê que produto, hoje em dia a gente fala que é commodity. Qualquer pessoa pode ter. Só que a forma como você se posiciona, a essência que você coloca, a marca que você traz, né? O público que você conecta, Sim. o conteúdo que você gera, tudo isso te posiciona de uma forma diferente. Tudo isso traz alavancagem pro seu negócio, Sim, assim, alavanca a sua marca. E a pessoa que compra multimarca, ela tem que tomar cuidado na hora da compra, porque se ela não conseguir coordenar bem os produtos, ela vai ter, tipo, banana com abacaxi, uma coisa não coordena com a outra. É o que você falou no início do podcast. Tipo, se a pessoa tivesse mostrado a camisa com uma calça legal, com uma bermuda legal, a tendência de você levar a bermuda que combina com a camisa é muito maior. Aí a multimarca ela tem que ter esse cuidado de trazer marcas diferentes, mas que se conectem uma com a outra, que se conectam uma com a outra. Agora, a pessoa que é marca própria, ela já vai produzir pensando já na conexão, né? Já, porque aí você cria um mood board da tua coleção, né? Então, peraí, tudo isso que vai entrar com esse propósito, um produto combinado com o outro, acaba se tornando muito mais fácil com relação a isso, né? Porque você sabe daquilo que vai entrar dentro daquela coleção. Sim. E a multimarca consegue criar suas próprias coleções, sim, mas isso tem que estar bem amarradinho e usando o seu próprio estoque, usando também os produtos que vai trazer.
Muito bem. Deixa eu passar a última passadinha aqui pelos nossos patrocinadores. Agradecer o Rei do Pão de Queijo. São 3 lojas em Rio Preto. A da Badi, que todo mundo conhece, né? Tem também o Rei do Pão de Queijo no Plaza Capital. E ainda você vai encontrar o Rei do Pão de Queijo na General, tá? 3 lojas com a mesma qualidade, aquele pãozinho de queijo sensacional e aquele bolo para sua festa e tudo mais que você já conhece, com a tradição de mais de 50 anos que só o Rei do Pão de Queijo tem, tá bom? Agradecendo também aqui a farinha. Ó, gente, a farofa da Nega. Vocês vão ganhar um kit da farofa, não sei se vocês Essa é curtem. famosa. A farofa da Uma Nega delícia. são 5 sabores. Tem a tradicional, tem a picante, tem a de banana, tem a limão e tem a caipira, tá? Nossa. E, cara, eu acho que eles vão lançar aí. Eu tô pensando em fazer uma aqui da Filmix. Fazer a farofa da Nega, o sabor da Filmix. Vou ver com o André e com a Maria. Só que agora eles estão num momento muito light da vida deles. Tem que ser uma farofa zero, certo? Exato. Zero alguma coisa, zero não sei o que lá, porque agora um Eles ali tão luta, fitness, o outro né? tá, você viu, André? O André tá bonito pra caramba. Esse uniforme eu dei pra ele, nunca serviu, pois agora. É mesmo? Vai fazer um ano mês que vem. E A Maria Elisa deve estar cabendo 2 dela, né? a Maria Elisa eu tenho um pouco de trauma dela, porque eu trouxe aqui a médica que tentou me fazer emagrecer e não conseguiu, mas emagreceu ela. Então ela é o case de sucesso. Entendi. Entendeu? Ela E eu passou sou- na frente. E eu sou aquela pessoa que tem uma foto lá que a pessoa fala, você quer ficar igual a Maria Elisa, você quer ficar igual aquele cara lá? A pessoa fala, não, quer ficar igual a Maria. Entendeu? Para não ter problema aqui. Então, agradecer aí o pessoal também que tá junto com a gente, acompanhando, né? Claro, aqui. O Rogério Simão, arte finalista, e também a Líder FM, sempre 98.3. A gente tá por lá para poder fazer barulho todos os dias, tá bom? Bom, tem mais uma perguntinha aqui que o pessoal tinha deixado, que eu achei até interessante pra gente já poder falar sobre os cursos. Não, a tendência eu tinha falado. Tá. Em relação à moda, por exemplo, assim, a gente já vê agora uma nova coleção que vai vir, outono e inverno, alguma coisa nesse sentido. Como que funciona, como que vocês mostram para os seus alunos, né, já buscar ou tentar sair na frente para saber a tendência, como que funciona a pessoa saber as cores que vão fazer, porque hoje tem tudo, paleta de cores, não sei mais o que vai dar certo agora, vai com a pele, alguma coisa assim. Tem tudo umas coisinhas bem minuciosas que a galera às vezes não sabe, que já vai quando eles vão fazer a compra, já saber em relação à coleção. Como que é o preparo para a próxima coleção? Tá. A gente sempre gosta de trazer até esse conhecimento para elas em primeira mão, né? Então, para nossa audiência, sobre o que vai rolar, as tendências, o que está em alta, todas as cores, cartela de cor completa. Mas uma coisa muito importante, além de entender a tendência que está vindo de fora, que, putz, é super importante, é você olhar para dentro e entender o que mais funciona para suas clientes. Então, tô entrando numa nova temporada, primeiro, avalia do mês que começa essa temporada até o mês que ela se encerra, antes do mês da promoção. Porque na promoção, tudo vale, né? Você colocou na promoção, vende, então a gente tem que ignorar ali aquele mês. No restante, analisa os produtos mais vendidos, as cores mais vendidas, a tendência que sempre você tem que ter, porque é essencial para que você consiga fazer um planejamento de compras. Porque senão, as pessoas vão só na emoção da nova tendência. O nosso verde-lima tá super em alta. Então eu vou e trago um caminhão de verde-lima e eu nem vendo esse tom de verde. Então é analisar sempre esses produtos que mais vendem dentro da sua loja, sobre cartelas de cores, sobre tamanho, sobre marca, sobre estilo, sobre as categorias, porque aí você adapta as tendências novas e define aquilo que você vai entrar dentro, que você vai trazer para sua loja, no caso, dentro do seu planejamento de compras. Isso é essencial porque aí você já tem uma alta assertividade dentro dos produtos que você vai trazer. Então isso é muito importante. E tem alguns portais também, né, que os lojistas podem acompanhar, né, Eileen? Sim. Para acompanhar tendências também, né? Sim, tem. Tem alguns portais, como o Fashion Bubbles, ele traz muito isso, né? A Pantone, WGSN. WGSN é um dos né? maiores, né? Um dos maiores. A WGSN sempre traz. A Vogue traz muita informação também sobre moda bem direcionada. A Pantone sempre traz as colorações. E o Pinterest, que é assim, uma plataforma de imagens maravilhosa, né? Uma rede social, assim, onde a gente consegue realmente buscar essas imagens e Muita ter esse referência, filtro, né? com muita referência de moda, até para criar todo esse mood board, para ficar mais O fácil. que é o mood board aí? O mood board é o mural de inspiração, né? Do público ideal, da coleção ideal, onde você consegue identificar cores, tendências, a mulher ideal. Você constrói aquela coleção de sonhos com imagens, sabe? Colagens. Colagens, exatamente. Com colagens, onde fica mais visual. Eu até indico isso para as minhas alunas fazerem, porque você visualmente não se perde. Você se mantém dentro daquela linha. Putz, o pessoal é super casual, então não faz sentido eu trazer uma peça verde-lima com bolinha roxa, por exemplo. Sim. Não, eu vou me perder nesse caminho. Então isso é algo muito legal e visualmente fica muito prático também.
Deixa eu perguntar um negócio para vocês, até pela parte de curiosidade. Tem gente que é apaixonada em uma marca, né? Sim. Usa aquela marca e vai... Pode ser que essa marca também esteja em outras lojas, não na loja exclusiva dela. E como trazer esse cliente para ele conhecer o novo, ele experimentar algo novo, né? Porque às vezes eu vejo, por exemplo, assim, isso aí eu vejo mais em relação a tênis, porque é roupa mais as cores, né? Algum tipo de modelo. Mas às vezes você vê um tênis de uma marca que é igual, praticamente igual um tênis casual, vamos dizer assim. É quase igual o da outra marca, até as cores, um é um R, o outro é o T, o outro é o S, né? Mas tá a mesma coisa ali e tal. Aí é claro que vai o acabamento, o conforto, a qualidade, isso aí a gente tem que ver muito, né? Não é uma cópia, são as coisas originais. Mas como você falar assim, poxa vida, nesse mundo tão competitivo que tem, né? Com tudo aquilo que vocês fazem, alinhando todos os projetos e tudo mais para o pessoal realmente ter os resultados. Como que você fala assim, como que eu vou pegar esse cliente e falar assim, vem cá experimentar para ver que é muito bom o meu produto? Depende do cliente, né? Tem vários perfis de cliente, né? Se for um cliente mais analítico, que é aquele cara que tá pensando lá, tipo, se ele vai usar... você tem que mostrar o custo-benefício daquela roupa, daquele tênis, daquele sapato, daquele item. O que é o custo-benefício? Quanto que vai valorizar no look dele, quantas composições ele vai fazer com aquele produto, o quanto ele vai conseguir agregar no dia a dia dele. E aí também tem o perfil do cliente mais decidido, mais dominante, o que está mais na moda, né, Eileen? E até esse cliente analítico, você tem que mostrar, além do custo-benefício também, até acrescentando, o quanto ele às vezes vai economizar. Porque Exato. ele tem esse perfil, né, não só de uso, né, mas economizar de dinheiro até. Sim. E esse perfil de cliente mais dominante, ele quer aquele perfil, produto, né? Porque ele quer aquela imagem projetada. Então, assim, se Ele você quer status, consegue às vezes, trazer né? aquele status para ele, sem dúvida nenhuma, ele vai comprar o seu produto. Mas eu acho que, assim, olhando para esse produto, uma coisa que é essencial quais são os seus... Tenha clareza quais são os seus maiores concorrentes. Sim. As marcas que essas pessoas usam. Primeiro, quais são os concorrentes? Os diferenciais desse concorrente. Por que essas pessoas compram esses produtos? O que elas querem? É uma realização pessoal? Que lifestyle constrói? Sabe? Com quem que comunica? Uma mulher que tem cara mais de elegante, de rica, o que tá trazendo de imagem? Porque você começa a projetar isso no seu produto também para criar essa conexão. Olha, eu tenho o que você precisa. Com outros benefícios, maiores, menores ou diferenciais. Sim. De caimento, variedade ou até preço. Então, primeiro, entende quem são, porque compram diferenciais desse produto e quem é essa cliente. Porque aí você consegue atacar dores, desejos e necessidades. Né? Olha, você gosta dessa calça que, putz, é uma marca de uma calça específica que tem um cos e tal. Ok, eu consigo projetar isso para esse produto similar. Então, por quê? Eu conecto com essa mulher porque eu entendo exatamente o porquê ela compra e os diferenciais daquele produto. Isso torna muito mais fácil. Da pessoa te dar até uma razão. Nossa, não é o que eu compro, mas deixa eu ver, por curiosidade. Por curiosidade, ela vai. Se for só por foto, não. É uma cópia barata. Entendi. Sabe? É uma Sim. cópia barata. E outra estratégia que a gente vê também, que dá muito certo, é ela alavancar a marca dela perto de outras marcas complementares. Né, Eileen, você pode explicar muito melhor. Então, vamos supor, se você é focado em camisa, mas você quer que o cara deixe de usar a outra marca da outra camisa, mas você sabe que o seu público usa tal calça. Então, você vai fazer os seus materiais com aquelas pessoas com aquela calça. E isso em qualquer mundo, né, Eileen? Você pode explicar no mundo feminino E também. aí ele vai conhecer a camisa no dia. Exatamente, porque ele vai conectar, ele vai falar assim, caraca, tipo, aquela marca só tá vinculado com aquela outra marca ali, que isso puxa, nossa, aquela marca é boa. Você consegue puxar a autoridade da outra marca ou a autoridade do local e do ambiente. Sim. Exato. Por exemplo, mulheres. A gente, poxa, eu quero... Aquela mulher usa aquela marca, sempre tá posicionada em um lugar elegante ou então num restaurante X. Faz foto ali também. Começa a fazer foto ali também. Essas mulheres que eu quero ver, que compram essa marca, elas trabalham lá no Alphaville. Ok, peraí. Eu vou fazer foto ali Usam naqueles bolsa lugares. tal. Usam bolsa tal. Você começa a puxar essa autoridade. Usa pra essa carro marca. tal, da Exato. marca tal. Isso E aí tudo vai. conecta porque você constrói o universo perfeito daquela mulher. Entende? Então, peraí, essa marca então é tão boa quanto, porque eu tô puxando a autoridade de outras marcas. Fica no indiretas, inconsciente. Eu conheço uma pessoa que o que ela fez? Ela montou uma loja e ela foi no concorrente, supostamente concorrente dela, foi lá e seguiu todo mundo que a outra loja seguia, né?
E aí alguns vieram, outros não, né? E aí ela, que seja bem-vindo e tal, você tem 10% de desconto na loja para você conhecer o produto. A pessoa vai só para ela conhecer, e às vezes ela já é Já é fideliza, alguma né? coisa, né? Sim, sim. Ó, a gente tá indo para a parte final, mas tem algumas curiosidades que eu queria saber de vocês antes da gente falar sobre o curso e tudo mais. É o seguinte, por exemplo, assim, a gente vê o esquadrão da moda. Me perdoa, por favor, assim, não fica chateado com o que eu vou falar, não. E às vezes realmente eu sou muito burro nesse aspecto. Até hoje também eu não tô combinando nada com nada, mas só para você ter uma ideia. Eu vejo o cara falar lá, pegando as roupas da pessoa e jogando. Ah, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Mas o cara tá com uma camisa xadrez, uma calça listrada, tá parecendo Augustinho da Grande Família, né? Uma calça pula-rego, um sapato com coisa, uma cor de meia que não tem nada a ver com o negócio. E é a moda. Né? Seja pela personalidade dele, seja pelo que ele está mostrando, ou pelo trabalho que ele faz. E aí, às vezes, uma coisa não combina com a outra pessoa. Seja Sim. pela cor, seja pelo cabelo, seja pelo corpo, alguma coisa nesse sentido. Até eu postei outro dia um negócio aí do final de ano, de uma roupa que você compra na internet, e quando chega não tem nada a ver com você, né? Total. Como tentar mostrar também para o cliente, né? Isso aí já é a loja já falando com o cliente. Que, pô, é legal ele usar, é bacana e tal, mas não tem como ele, não seria, ele não estaria naquela moda. Isso também é uma dificuldade que o empresário, que a empresa tem, o empreendedor tem com o cliente, né? Olha, isso é polêmico. Não é? Porque ele vai querer usar. Por exemplo, tá todo mundo usando essa calça, eu quero também. Mas uma coisa é o rapaz ali, por exemplo, que usa 40, 42 e outro usa 64, né? Vai ficar um pouco desproporcional. E também a qualidade, né? Que o cara, às vezes, ele não, aquela marca, ele vai pegar uma coisa que não é igual, não é nem igual que nem mesmo, é bem diferente, né? Em relação à qualidade, cor e tudo mais. Assim, na verdade, hoje em dia a moda ela tá muito aberta, né? Então ela pode tudo. Todo mundo Sim. pode tudo, isso é maravilhoso, claro. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a pessoa estar feliz e sustentar o look. Sim. Sabe? É porque ela tem que O sustentar. sustentar é que é o negócio, né? Sustentar o Aí look. que Então, é o assim, é natural. Se essa pessoa que misturou, né? Que nem, eu coloquei a calça listrada, eu coloquei uma camisa assim, uma meia tal. Ela tem um perfil criativo. Então, ela tem a Sim. necessidade de ser vista. Ela quer passar essa imagem. Então, primeiro, o momento que a cliente está entrando na loja, eu acho que a sondagem é um ponto essencial para você entender quem é essa pessoa. Ela fala com um tom mais baixo, ela é uma pessoa que ela é um pouco mais delicada, ela quer passar desapercebida. Não, ela quer ousar. E às vezes o ousar dela, Milton, é sair de um preto para um rosa, Sim. sabe? Um Mas isso eu rosa falo pra com minha jeans. mulher direto isso aí. Porque ela só usa roupa preta. O dia que ela usa uma roupa colorida, eu falo, você existe. Olha só, cores. Que lindo que fica, Não é? né? Aí depois no outro dia ela tá preta de novo. Mas o importante é que ela ficou feliz e sustentou o look naquele momento. Trabalha com produção também? Todo mundo da produção é diferente. Faltava isso. Então, assim, o sustentar o look é o mais importante, porque hoje a gente vai ver vários perfis, e mesmo que aquilo não combine com a pessoa, ela tá feliz. É o que ela quer? Tá tudo certo. Hoje a gente vive até Sim. uma situação complicada por conta das questões das cores. Tem gente que chega na loja por conta de coloração pessoal, nada contra de maneira nenhuma, acho que veio só pra facilitar, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio sobre isso. Poxa, eu não fico bem de branco. Aí a pessoa ama branco e a pessoa se limita a usar porque não fica bem. Sim. Então faz um equilíbrio, deixa a pessoa ser feliz, sabe? A ponto das vendedoras às vezes falar, ai não, essa cartela de cor não te favorece. Entendi. Então a gente tem que primeiro entender o que o cliente busca, ver o quanto ele sustenta o look, se ele tá feliz, Show de deixa ele bola. ser feliz. Ó, antes das considerações finais, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Bom, tenho a minha loja, tenho a minha empresa, estou precisando crescer, tá tudo parado, eu faço isso, não dá certo, eu faço isso, não dá certo e tal. Bom, assisti aqui ao podcast hoje, conheci vocês, entrei lá e tal, eu quero entrar numa turma, quero acompanhar as lives e tudo mais. Como que é esse procedimento? Vocês vão até a loja, vocês conhecem as dores do cliente de perto, procura saber tudo o que está acontecendo, ele vai explicar para vocês. Conta pra gente, tentar resumir um pouquinho, né? Tudo isso que vocês fazem. A gente tem vários tipos de programa, mas basicamente são os programas online, que tá gravado, né, cursos gravados, e também tem programa de mentoria. Então são dois tipos de programa, um mais que a pessoa ela mesma vai lá e faz, o conteúdo já tá lá gravado, que hoje é a comunidade Estrategista Fashion, que ela entra lá e tem vários conteúdos, um dele
é o curso Moda com Estratégia, que é o nosso maior curso. E também a gente tem o programa Next Fashion, que já é um programa personalizado. E esse sim, a gente tem consultorias mensais, mentorias individuais, em grupo. Ela vai estar inserida num grupo pequeno. Não é recomendado para lojistas que estão começando. São lojistas que já estão num patamar que estão... Vai passando pelas etapas. Exatamente. Então, a gente tem esses dois níveis hoje em dia. Muito bem. E quando a pessoa chega em vocês assim, você já viu todos os erros, as coisas que acontecem e tal. Já teve algum caso, por exemplo, eu queria que vocês falassem um caso que deu certo, se quiser citar o nome tudo bem, se não quiser não tem problema, que vocês têm assim, pô, esse case aqui foi top e tá no nosso portfólio de coisas que deram certo. E aquele que, por mais que vocês tentaram, por mais que vocês fizeram o possível, impossível, não conseguiu. Sempre tem, né? Tem, com certeza, assim, tem vários cases, assim, é difícil citar um só, né? Porque, assim, são várias histórias. De sucesso, eu imagino que sim. Não, de sucesso a gente tem várias, assim, alunas que têm as suas histórias e passaram muitas vezes por falência, passaram por situações de saúde, começaram um negócio e hoje saíram de faturamentos de, 10 mil reais para 70 mil reais, né? Então, a gente até viveu isso recente com o concurso que até a Diandra falou, né? Que é Histórias que Inspiram, onde elas contam suas histórias, suas jornadas. Mas também tem, né? As alunas são bem minoria, mas a gente tem, sim, aquelas alunas que desistem pelo trabalho. E às vezes... Ou não se identifica também. É troca de posicionamento, né? Sim. Não faz sentido pra mim, eu quero me posicionar como... às vezes, influencer, né? Social media. Eu tive há pouco tempo uma aluna nossa que entrou no treinamento. Que ela gostou tanto dessa parte do digital... Que ela falou, não quero faz minha sentido. loja. Entrei por conta da loja e eu lembro que ela tinha até ganhado uma premiação, que era uma consultoria comigo. E ela falou, a consultoria pode ser sobre social media? Eu falei, vamos lá. Mudou de prolim, mudei totalmente de produto. Falei, tudo bem. Ela até ia usar algumas coisas que ela tinha ensinado para poder passar, né, consultoria para as outras clientes dela, enfim, se tornando social media. Então, sempre tem, né? Tem algumas que realmente não vai, porque eu falo assim, Hamilton, eu vou até um certo ponto. Sim. Eu te entrego o conhecimento, eu te entrego o direcionamento. A ação tem que ser tua. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, entender que eu faço a minha parte. Né? Elas precisam ter essa atitude diante da vida e a coragem de falar assim, não, eu vou fazer, eu vou lutar pela minha loja e vou fazer o negócio acontecer. E a gente tem um reconhecimento das nossas alunas que a gente cria troféus para elas de crescimentos ao longo do ano. Então a gente, se motiva tanto, né? Motiva, porque vira um game ali, né? Vira um jogo, vira uma motivação, vira uma ambição. Então a gente tem troféus que começam com 30% de crescimento, 50%, 100%, 200%. E aí, essa pra galera que tá ali no Moda com Estratégia, que é o programa gravado. E aí, a galera que já é um nível mais acima, agora a gente já tá criando troféus de 100k de faturamento, 200k de faturamento, 300k de faturamento, entendeu? Então, isso elas criam aquela competitividade gostosa entre elas e para elas superar os próprios obstáculos, né? Sim. Bom, hoje vocês têm aí um case com mais de 3 mil alunos, né? Que já passaram pela, vamos dizer assim, pelas mãos de vocês e tiveram sucesso. Estamos fechando agora o segundo mês do ano ainda só, né? E agora vocês acabaram de ter aí a casa de vocês, vamos dizer assim. Exato. Quais são os próximos planos, o que vem pela frente? 2024 ainda está no comecinho, dá para falar alguma coisa? Vamos lá. 2024 é um ano de reforçar as bases, a gente fala, né? Então, a gente está apostando demais nessa presença, nesses projetos presenciais. Então, a gente vai fazer o Encontro Nacional das Estrategistas Fashion em junho, lá em São Paulo, né? A gente começou o ano passado, a gente pretende dobrar aí o tamanho do evento. Exato. E tem um projeto que é um projeto que está assim, né? Que ele é um projeto surpresa aí, que está sendo estruturado, né? Que a gente quer em 2024, que... é a mansão, né, que a gente tá... Exato, a gente pretende também fazer um negócio mais intimista também, que é a Mansão Fashion, trazer uma galera ali qualificada, porque... diferenciada. Né? Porque é esse lance, né, Milton? Às vezes o empreendedor tá num nível e o outro tá em outro nível, então a gente precisa colocar as cabeças ali juntas que estão parecidas, né? Pensando junto. E outro projeto muito bacana que a gente já começou em 2023, está embrionário ainda, mas a gente vê que
tem muito potencial é a nossa agência de marketing digital, a Elevent Digital, porque a gente sempre teve essa demanda muito grande. A gente ensina elas a fazerem tráfego pago, a publicar ali nas redes sociais, a produzir conteúdo, só que tem muitas delas que crescem e aí precisa cuidar de muitas coisas dentro da loja, né? Então é comprar, é funcionário, é vender, é atendimento, e aí a gente sempre teve essa demanda, só que a gente fala assim, a gente não vai abrir outra empresa se a gente não tá redondo em uma. Sim. Então a gente apostou 100% no Instituto e agora estamos abrindo essa nova empresa aí de marketing para prestar essa assessoria, esse acompanhamento ali semanal nas redes sociais dela através do tráfego pago. Ou seja, eles não abandonam os alunos nem um minuto, né? O que eles precisam, todo o suporte tá junto com eles. Gente, obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo sucesso. Se tiver mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar aqui, nas considerações finais, fiquem à vontade. A gente agradece de coração, Hamilton, o convite. Parabéns pelo seu projeto, por obrigado. Trazer tantas mentes brilhantes aqui, inspirações, e a gente se sente honrado de estar aqui sentado com você. Que isso. Totalmente, faço das palavras do Gabi a minha, é um prazer estar aqui, dividir isso, e é tão bonito ver, né, que nem você tá vindo aqui, hoje com consistência, com persistência. Sim. 58 não podcasts aqui. Não sei até quando nós vamos aqui não, mas nós estamos... Até onde o André suportar a gente. Trazendo sempre, assim, tanto conhecimento para poder ajudar, para poder realmente trazer cada vez mais novas ideias para as pessoas que estão aqui. Então, parabéns por isso que você continue assim, persistente, consistente. Foi muito especial estar aqui. Muito bacana esse bate-papo aqui. E para quem não sabe, não sei se eu posso falar aqui, mas, por exemplo, toda a nossa estrutura aqui é da Filmix, né? E todas as lives, tudo aquilo que mostra lá o sucesso, a fotografia, o vídeo, tudo mais, também é realizado pela Filmix. Exato, então, parceiraço nosso, André. Se você precisa de uma empresa de qualidade para poder proporcionar a sua live, e principalmente com qualidade, né? Aquela imagem que não vai ficar aquele negócio distorcido, torto, alguma coisa assim. Tô falando isso aí porque eu tenho que pagar uma parcela para ele depois da manhã, eu quero ver se dá um desconto. Mas não, tô falando a verdade. Porque, inclusive... André, eu posso falar um negócio pra eles aqui ou não? Não posso, não tenho coragem. Fala aí agora tem que falar. Eu gostei tanto deles que eu ia fazer uma reclamação, mas não vou fazer. Esse casal... agora mora no meu coração e não paga aluguel, certo? Mas moral, hein? Eu já fiquei bravo com eles um dia, que nós tivemos que trocar mas tá tudo bem, agora que eu conheço eles, eu sei que o projeto é muito bom e é claro que precisa ter a live, então a gente consegue reajustar os horários aqui. Exato. Gente, sucesso, que Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. A partir do mês que vem agora, vamos ter o mês inteiro dedicado às mulheres, então serão 4 entrevistadas. A gente vai colocar a agenda a partir de amanhã e agradeço todo mundo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tchau.